Olá, gente, tudo jóia? Meu nome é Anne Ranielli. Eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou uma mulher trans e estou aqui a pedido do Vitor para falar um pouco sobre minha experiência, minha jornada profissional e minhas experiências de vida. Bom, eu vou falar um pouco sobre minha formação. Eu sou arquiteta urbanista há 2 anos e meio. Sou pós-graduada em arquitetura comercial e marketing digital. E atualmente eu sou estudante do 6º período da Faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu vou olhar aqui um pouquinho pro lado porque ele me passou um escopinho e eu não quero deixar de responder nenhuma pergunta. Primeiramente, ele me perguntou o que mudou com a minha transição, como que foi esse processo. Eu comecei minha transição em 2012 e foi assim, difícil por um lado, fácil por outro, assim, eu acho que minha vida foi uma sequência de quebra de tabus. Por exemplo, minha família por parte de mãe é bem religiosa e a minha aceitação assim foi bem diferente do que eu imaginava, foi super positiva. Minha família por parte de pai também, que é composta principalmente por caminhoneiros, foi uma experiência super positiva, assim, e eu só tive problema com meu pai nos primeiros anos. Mas, assim, em questão de sociedade, mesmo morando no interior, foram poucas as vezes que eu posso te falar, assim, que eu sofri preconceito, julgamentos e tal. Eu sempre fui muito aberta com os meus amigos e sempre tive muita capacidade para fazer amizades. Então, assim, eu nunca passei por esses momentos, assim, como eu vejo muitas outras pessoas falando. E eu não quero falar que eles não existem. Eu quero falar que eu acho que eu me considero muito sortuda por ter uma experiência de transição, assim, tão uniforme e benéfica, por assim dizer. Ele me pergunta também sobre um pouco da minha experiência na faculdade. Eu comecei minha faculdade em 2013 e pra mim foi, assim, bem interessante. Eu comecei com jornalismo, não gostei, mudei para arquitetura. E eu tinha esse receio de, assim, estar num campus, né, majoritariamente masculino e de sofrer preconceito, mas acaba que eu tive muita surpresa também. No final da faculdade, eu já era diretora de marketing da Associação Atlética da faculdade e sempre fui muito engajada, tive muitos amigos e eu posso contar nos dedos, assim, de uma mão, às vezes que eu sofri algum tipo de preconceito na faculdade, ou algum tipo de pré-julgamento, ou alguma coisa assim. E, pelo contrário, eu tive muitos amigos ali que eu conquistei e me defenderam em várias ocasiões que eu nem soube, inclusive, que eu fui saber posteriormente. Falando um pouco, né, da minha jornada profissional, eu comecei a trabalhar em 2012 numa rede de hotelaria. Eu ainda não estava assim em alta na minha transição. Depois disso, eu abri um comércio, eu tive uma lanchonete por 6 meses, que não deu muito certo também. E aí eu saí e fiquei um pouco tempo fora do mercado de trabalho, me dedicando mais aos estudos mesmo. Em 2017 eu entrei no meu primeiro estágio, que foi quando eu abri assim as portas para a área da arquitetura, que foi quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Caeté. De lá eu fiz 2 estágios na área, no escritório modelo da própria faculdade e depois eu fiz umas prestações de serviço para um escritório aqui de Belo Horizonte. Depois disso eu mudei um pouco de área, né? Eu comecei a publicidade e propaganda e aí eu fiz um estágio numa agência chamada Teorema e depois eu também saí um pouco da área e comecei a trabalhar no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil aqui de Minas Gerais. Trabalhei lá como recepcionista e depois eu tive uma experiência também na área de marketing, que foi o que mais colaborou para mim resolver entrar na área da publicidade também. Hoje em dia eu estou trabalhando em 2 empregos. Eu estou aqui na agência B2U, que é uma agência especializada em marketing, marketing digital. Estou aqui há alguns meses e também eu iniciei, né, o escritório com 2 pessoas que estudaram comigo a faculdade de arquitetura. A gente está indo em processo assim, de abertura, de tirar o CAU empresarial, a gente conseguiu abrir o CNPJ há pouco tempo e a gente tem pego algumas obras de reforma, interiores principalmente, comercial, eu já peguei umas salas comerciais também, que faz parte da minha área, e acompanhamento de obra, que também foi muito surpreendente, gente. E, assim, apesar de ser difícil, eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora ainda no mercado de trabalho e Deus ajude que não irei passar pelos próximos anos também. E é isso. Muito obrigada pela atenção.